A necessidade de entender, salvar e curar enfermidades sempre acompanharam o homem. A curiosidade e a necessidade levaram cientistas a grandes descobertas e a cada novo obstáculo, mais desafios. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social e tem relação com o desenvolvimento e qualidade de vida e saúde da população. Pensando em levar informação e esclarecimentos sobre saúde e qualidade de vida, estreia hoje o programa Sua Saúde. Os melhores médicos de Balsas se reuniram para mostrar o que há de melhor na medicina. Tudo para a sua saúde. Olá, boa tarde, eu sou Glauci Teles e esse é o programa Sua Saúde. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Elton Cabral, médico oftalmologista, e também com o Dr. Isaac Tenório, médico alergista. Fique ligado, o nosso encontro é todo sábado, de 1 às 2 da tarde. O Sua Saúde já está no ar. No programa Sua Saúde de estreia, nós convidamos o médico oftalmologista, Dr. Elton Cabral. Doutor Elton, primeiro a gente vai falar um pouco do seu perfil, um prazer tê-lo aqui. E por que a escolha da medicina e por que oftalmologia? Prazer é todo meu participar do programa. Bom, na verdade, a minha família, foi uma família sempre ligada ao ramo óptico. Meu pai era um técnico óptico, um dos primeiros da região, isso há 50 e poucos anos atrás. Ele decidiu vir residir em Imperatriz, uma cidade vizinha aqui nossa. E era proprietário de ótica, era um técnico óptico. Então, na verdade, a decisão já desde o início já foi pela oftalmologia. Na verdade, a decisão de fazer medicina, no fundo, já era buscando a oftalmologia, né? Porque como essa nossa origem, ela nos mostrou que uma das principais dificuldades do ramo óptico, do ramo oftalmológico, é uma boa formação, né? Conhecer bem em relação ao assunto, e a gente foi em busca disso aí. Foi em busca de ter essa formação para poder desempenhar um bom papel, um bom trabalho. E com relação à formação, a universidade, essa passagem de fazer a residência, a escolha para oftalmologia? A nossa formação ela iniciou na Universidade Federal do Pará, né? Na UFPA, em 1999, a gente iniciou o curso. A gente residiu lá por 8 anos, a gente fez a residência no Hospital Ipiranga em São Paulo, 3 anos de oftalmologia, e após isso a gente fez o Fellow, né, que é o R4 na medicina, chamado de Fellow, tem esse nome aí mais técnico. Mas significa que você ficou um ano a mais se aprimorando em alguma área da oftalmologia. As pessoas às vezes talvez não tenham uma noção, mas a oftalmologia é uma especialidade muito ampla. Dentro da oftalmologia existem 12 subespecialidades. É uma das áreas da medicina que mais tem subespecialidades, né? A gente imagina que o olho seja um órgão simples, seja uma coisa simples, e o senhor fala que tem 12 subespecialidades. Inicialmente, os primórdios da medicina, oftalmologia e otorrinolaringologia era tudo junto. Então, quem cuidava do olho, cuidava do nariz, do ouvido e da garganta, né? E aí foi se desmembrando. E a oftalmologia é uma das especialidades que mais evoluiu, né? A oftalmologia é muito ligada à parte tecnológica, muitos equipamentos. A gente percebe que todo ano surgem muitos equipamentos, muita tecnologia. E com esse surgimento de equipamentos, de tecnologia, a oftalmologia evoluiu muito. E também a necessidade do médico estar sempre se reciclando, sempre buscando as novidades, não só na parte da tecnologia, né, de equipamento, mas também como estudo, né? Claro. A tecnologia acaba te puxando um pouquinho mais em relação ao conhecimento, né? Você acaba tendo um número maior de diagnóstico de doenças, você acaba tendo que aprofundar mais na área que você atua, né? E a oftalmologia tem essa parte tecnológica que acaba também mostrando o quanto que a oftalmologia ela é importante, né? Sem dúvida, a visão dos sentidos todos que nós temos, as pessoas consideram uma das mais importantes. Na verdade, a visão corresponde a 70% de todos os sentidos, né? São 5 sentidos, mas a visão ela corresponde a 70% dos sentidos. E perdê-la... Na verdade, é o sentido mais importante, é a visão, né?
E esse cuidado com a visão, ele precisa vir desde quando? As pessoas têm que saber cuidar e muita gente desmistificar a coisa. Eu estou sentindo alguma coisa, vou procurar o oftalmologista para ele me passar um óculos. Não é isso. Exatamente. Então a oftalmologia ela é importante desde o nascimento, né? Ocorreu um aumento do índice de diagnósticos de um câncer ocular, o retinoblastoma, que acontece em recém-nascidos mesmo, né? Ele se desenvolve ainda na vida intrauterina e o diagnóstico já tem que ser ao nascimento. Então o teste do olhinho ele começou a ser mais divulgado, a ser mais divulgado na mídia e começou a se dar mais importância do exame oftalmológico já desde esse primeiro momento, desde o nascimento. Uma criança que não faz esse teste ao nascer e for detectada essa doença, o que vai acarretar no futuro dela? Se for o retinoblastoma, a criança pode até perder a vida, pode até ocasionar a morte, né? Mas além do retinoblastoma, é importante falar isso. Primeiramente, o teste do olhinho, ele não precisa ser realizado por um oftalmologista. Qualquer profissional de saúde, ele pode realizar o teste do olhinho. Na verdade, é um teste muito simples, né? Você vai pegar uma fonte luminosa, você vai colocar essa fonte luminosa em direção à criança e você vai ver o reflexo vermelho no olho da criança. Uma maneira de se fazer isso é você fotografar a criança. Não sei se vocês já observaram, às vezes quando você fotografa uma criança e você está num local de penumbra, você vê aquele olhinho vermelho lá dentro, né? Então aquilo ali já é uma pesquisa do reflexo vermelho, que o teste do olhinho é isso, é a pesquisa do reflexo vermelho. Então quando você não tem o reflexo vermelho da retina, você vê uma mancha branca, isso tem um nome chamado leucocoria. A leucocoria, a coloração esbranquiçada do olho, ela pode indicar o retinoblastoma. Mas além do retinoblastoma, através do teste do olhinho, o profissional de saúde, que não seja o oftalmologista, ele vai perceber que tem alguma coisa estranha e vai encaminhar ao oftalmologista. Mas além do retinoblastoma, que muda a coloração do olho, nós temos a catarata congênita, que existe também a catarata congênita. Existe o glaucoma congênito também. Então, além de diagnosticar o câncer, o retinoblastoma, pode diagnosticar doenças tratáveis, né? Um exame tão simples. Muito pode simples. Evitar tantos transtornos no futuro, né? Crianças também prematuras, elas têm tendência a desenvolver a retinopatia da prematuridade. Então, a criança prematura com baixo peso, ela tem de 30% a 40% de chance a mais de desenvolver a retinopatia da prematuridade do que uma criança que nasceu a termo, 9 meses, o peso normal. Então, tudo isso você pode diagnosticar com uma simples pesquisa do reflexo vermelho. O segundo contato com o oftalmologista, no teste do olhinho, o oftalmologista já desconfia ou às vezes até já percebe que existe essa diferença. Mas é aconselhado que você venha novamente na idade pré-escolar. Então a gente observa isso, e eu acho que todo mundo já deve ter observado, aquelas crianças que estão com um tampãozinho. Então, um tampãozinho e o óculos. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o tratamento da ambliopia. Então, aquela criança, pequenininha geralmente ali entre os 2 e os 7 anos de idade, ela foi detectada que ela tinha uma diferença dos olhos, um olho enxergava melhor e o outro não. Geralmente essa ambliopia ela pode vir acompanhada de desvio dos olhos também. A criança tem um olhinho torto, então você já pode suspeitar que tem um olho melhor do que o outro. Então você vai realizar ali o tampão e a prescrição do óculos, né? Então o tampão, qual é a finalidade do tampão? Você vai tampar o olho bom para estimular o olho ruim. É como se fosse uma maneira fisioterapia para o olho. Exatamente. E isso você tem que fazer até os 7 anos de idade, porque a maturação da visão, o desenvolvimento da visão acontece até os 7 anos de idade. Então, se ela não teve a oportunidade de fazer o teste do olhinho, mas foi ao oftalmologista ali por volta dos 2, 3 anos de idade, com certeza o oftalmologista vai detectar que essa criança tem essa diferença entre os olhos, essa ambliopia. Se tiver o grau alto, que a gente chama anisometropia, ele vai detectar também e já vai iniciar a utilização do tampão. Em alguns casos, em torno de 30% a 40% dos casos das crianças que procuram um consultório oftalmológico, essas crianças têm uma alteração, têm uma patologia tratável. É um percentual grande, é um percentual expressivo. Então, se você pega essa criança antes dos 7 anos, você
tem como tratar essa criança. Se tiver alguma doença, você vai tratar e depois vai tratar essa baixa de visão causada por essa doença. Ou se for apenas a ambliopia, uma baixa de visão por causa do grau e porque um olho é diferente do outro, você estimula essa criança até os 7 anos e ela vai ter uma vida normal depois. E um tratamento tão simples, você procurar o oftalmologista, fazer essa avaliação, e as pessoas às vezes deixam e no futuro se torna um adulto que, em alguns casos, não tem nem volta, não é isso, doutor? Exatamente. E em relação a isso aí, é muito importante frisar o profissional que é escolhido para fazer essa avaliação. É muito importante você tentar diferenciar o profissional óptico, que isso é uma questão, uma briga aí que tem entre a optometria e a oftalmologia. Existem bons profissionais nas duas áreas, mas a busca do bom profissional é muito importante. E procurar um bom profissional para cuidar da sua saúde dos olhos é importantíssimo. É importantíssimo. E nós vamos dar um rápido intervalo, mas na volta nós continuamos com o Dr. Elton Cabral falando sobre a saúde dos olhos. Sua saúde volta já. Estamos apresentando Sua Saúde. Ótica Real, especializada em todos os tipos de óculos, lentes e armações. Na Ótica Real tem ambiente amplo e confortável. Aqui você encontra vários modelos e estilos de relógios das melhores marcas e que combinam com você. Parcelamos em 10 vezes no cartão. Temos laboratório próprio para poder atender com mais precisão, segurança e rapidez. Fazemos seus óculos de grau em até 1 hora e ainda facilitamos sua consulta de vista. Ótica Real, atendimento especializado e qualidade em tudo que faz. Programa A Sua Saúde é um oferecimento de Clínica Vitalis. A melhor estrutura em fisioterapia e pilates você encontra aqui. Cuide do seu bem-estar na Clínica Vitalis. A fisioterapeuta doutora Jaciele Souza espera por você. Rua Antônio Jacobina, número 14, Centro. Telefone 3541-2316. Consultório Pediátrico Doutora Letícia Mulichi, para que seu filho tenha um desenvolvimento mais saudável do nascimento até a adolescência. Cuide de quem você ama. Pediatra Doutora Letícia Mulichi, Praça Presidente Roosevelt, número 80, Centro. Telefone 3541-3766. Em Balsas você encontra o melhor diagnóstico e tratamento na Clínica São Carlos. Lá você vai encontrar o Dr. Isaac Tenório, especialista em radiologia e alergia alimentar. Seus filhos e sua família em boas mãos. Rua Coelho Neto, número 567, Centro. Telefone 3541-2975. Os olhares são diferentes. As cores são diferentes. As necessidades são diferentes. O cuidado é especial. IOB Oftalmologia. Sou Isaac Tenório, médico radiologista e alergista alimentar, e espero você todos os sábados na Sua Saúde. Bom, a dica de hoje é para vocês, pais. Acabamos de voltar às aulas dos seus filhos, então deve ficar atento na escolha da mochila escolar ideal. Deve ficar atento se a mochila é confortável, se a mochila tem alça fina ou grossa, buscar informações para evitar possíveis danos na coluna do seu filho. Temos 3 tipos de mochilas: a transversal, que usa de lado, a de costas, que usa utilizando os 2 braços, e a de carrinho. Então, para cada idade, tem um tipo ideal de mochila. A escolha errada dessa mochila pode ocasionar a seu filho dor, fraqueza dessa musculatura e possíveis má posturas, como os desvios posturais. Voltamos a apresentar Sua Saúde. Estamos de volta com o programa Sua Saúde e quem está aqui conosco é o Dr. Elton Cabral, que é oftalmologista, e nós falávamos no bloco anterior com relação aos profissionais, os bons e os maus profissionais, não é isso, Dr. Elton? E a importância de se escolher um profissional competente, um profissional que esteja atualizado na área para fazer o diagnóstico correto de algumas doenças e até prevenir males maiores, não é isso? Exatamente, então é o que a gente às vezes até observa no consultório. Crianças ou pessoas que tinham alguma patologia, algum problema oftalmológico, às vezes um problema simples,
que chegou numa situação que a gente às vezes não consegue reverter a situação por uma má condução do caso. A patologia a doença foi conduzida de uma maneira errada desde o início. Então, às vezes, a mãe até percebe, a criança tem algum problema, mas essa criança não é normal. A mãe percebe, a mãe tem uma relação íntima com a criança. Ela procura um profissional, mas o profissional não conduz o caso da maneira correta, ou pelo menos encaminha para quem pode conduzir. E falando com relação a essa infraestrutura do IOB, o que o cliente que vem procurar o senhor, ele vai encontrar aqui? Isso é muito importante. A gente, todo dia no consultório, quando a gente dá um diagnóstico ou indica uma conduta, a gente ouve do paciente assim: e isso faz aqui? Mas doutor, isso faz aqui, o senhor faz isso? Então a gente consegue hoje, de uma maneira grosseira, fazer o que em torno de 60% a 70% do que a oftalmologia pode oferecer. Porque, na verdade, o mais comum são os casos mais simples. Então, o que a gente hoje... A gente dedicou 3 anos à oftalmologia geral, mas a gente ficou mais um ano se dedicando mais à parte de catarata e glaucoma, que são, na verdade, as duas doenças das mais comuns na oftalmologia, né? Mas além da catarata, além do glaucoma, a gente consegue diagnosticar e tratar a maior parte dos casos de estrabismo. Estrabismo é o desvio ocular que eu falei. Então a gente atua na relação... muitos profissionais oftalmologistas não atendem crianças. Eles, não, eu atendo, mas eu não atendo criança. E, na verdade, existe uma oftalmopediatria, mas a gente se dedicou bastante a esse atendimento a crianças. Mas por que isso? Essa é uma dificuldade não só aqui em Balsas, mas também em São Luís. É difícil encontrar em outros municípios, você encontrar aquele médico que queira atender a crianças. Seria porque está numa fase de crescimento, vai desenvolver? Porque o médico, ele deixa a pediatria um pouco de lado desse atendimento, já que é nessa primeira fase que há a necessidade da detecção de doenças? É porque, na verdade, você vai ter que dedicar um tempo maior àquele atendimento, né? Mas, na verdade, a criança, você começando a lidar com a criança, o próprio profissional ele acaba se desenvolvendo mais, porque a criança ela não vai te dizer o que está sentindo. Então, você que vai ter que ir em busca do diagnóstico. É bem mais amplo, porque você abre até uma área de pesquisa, uma novidade, para você ir atrás daquele conhecimento e buscar a cura, né? E para você ver, existe a oftalmopediatria, existem pediatras que só cuidam de crianças, entendeu? Tão amplo que é também essa questão do atendimento a crianças. E é uma pergunta comum. O senhor atende criança? A IOB atende crianças, atendemos, e uma grande parcela dos nossos atendimentos são as crianças. E eu até brinco. Às vezes eu prefiro atender uma criança do que o adulto, porque a criança a gente já sabe que a gente tem que ter paciência, e o adulto às vezes a gente deveria receber adultos mais orientados, pessoas que tivessem, né? Principalmente os idosos, isso é uma coisa importante. Porque já por conta da idade, o conhecimento, uma pessoa mais esclarecida é melhor até para poder fazer um acompanhamento, colocar um remédio, às vezes... Exatamente. Quem vai ser essa pessoa nessa casa que vai colocar? O próprio idoso? Isso, não é. Exatamente. Então a gente opera o idoso, aí o idoso mora em outra cidade, não mora aqui, aí vai para casa, volta, não usou colírio, não fez nada do que foi orientado. E acaba piorando a situação. E até pessoa jovem vem, quando a gente começa a falar, não, você tem um problema, a pessoa já se abala emocionalmente, a partir dali ela não vai entender mais nada do que você falar, e você vai dar o diagnóstico, vai indicar o tratamento e não vai conseguir ter sucesso. Então, às vezes, o diagnóstico é fácil, a conduta é fácil, mas a gente não tem o resultado esperado por falta de orientação da população. Então, isso é uma coisa importante. Vá sempre acompanhado com uma pessoa que às vezes tem até mais conhecimento que você, que pode te ajudar na hora de uma dificuldade. Isso que o senhor falou é importantíssimo. A pessoa, quando vê ao médico e recebe um diagnóstico, ela normalmente o emocional dela para muitas pessoas vir ao médico já é uma bala emocional. Se você receber uma notícia também, você tem que estar acompanhado de outra pessoa que também consiga ter discernimento. Exatamente. Para poder acompanhar. E isso a gente nem imagina o tanto que é importante. E nós temos um canal aberto, doutor Elton, o WhatsApp, que está aparecendo aqui na nossa tela. As pessoas com certeza vão ter muitas dúvidas, elas vão mandar essas dúvidas, esses questionamentos para a gente nos próximos programas. A gente vai estar respondendo a esses questionamentos dos telespectadores. E claro, importante,
Não se faz consulta por WhatsApp. A pessoa tem que ter a sua dúvida, mas procurar o médico é fundamental sempre. Não é isso? Claro, é fundamental procurar o médico, até porque o paciente às vezes não, por essas conversas de WhatsApp, mensagem, ele não consegue expressar da maneira correta o que está acontecendo, né? O contato com um profissional, isso é muito importante. Estamos apresentando Sua Saúde. Ótica Real, especializada em todos os tipos de óculos, lentes e armações. Na Ótica Real tem ambiente amplo e confortável. Aqui você encontra vários modelos e estilos de relógios das melhores marcas e que combinam com você. Parcelamos em 10 vezes no cartão. Temos laboratório próprio para poder atender com mais precisão, segurança e rapidez. Fazemos seus óculos de grau em até 1 hora e ainda facilitamos sua consulta de vista. Ótica Real, atendimento especializado e qualidade em tudo que faz. Programa A Sua Saúde é um oferecimento de Clínica Vitalis. A melhor estrutura em fisioterapia e pilates você encontra aqui. Cuide do seu bem-estar na Clínica Vitalis. A fisioterapeuta doutora Jaciele Souza espera por você. Rua Antônio Jacobina, número 14, Centro. Telefone 3541-2316. Consultório Pediátrico Doutora Letícia Mulichi, para que seu filho tenha um desenvolvimento mais saudável do nascimento até a adolescência. Cuide de quem você ama. Pediatra Doutora Letícia Mulichi, Praça Presidente Roosevelt, número 80, Centro. Telefone 3541-3766. Em Balsas você encontra o melhor diagnóstico e tratamento na Clínica São Carlos. Lá você vai encontrar o Dr. Isaac Tenório, especialista em radiologia e alergia alimentar. Seus filhos e sua família em boas mãos. Rua Coelho Neto, número 567, Centro. Telefone 3541-2975. Os olhares são diferentes. As cores são diferentes. As necessidades são diferentes. O cuidado é especial. IOB Oftalmologia. Essa é a quantidade de dentes que um adulto deveria ter na boca para um processo digestivo adequado, uma estética agradável e toda a alegria de sorrir. Só que esse não é o número de dentes que a maioria dos brasileiros apresenta. Vamos a algumas dicas para que você tenha uma boca saudável. Escovar sempre os dentes ao acordar, depois de cada refeição e antes de dormir. 2. Manter uma alimentação sempre saudável, rica em fibras e com baixo teor de açúcares e carboidratos. 3. O grande risco dos açúcares para os dentes é a frequência em que eles são ingeridos e não a quantidade. Dica 4. Após as refeições, sempre passar o fio dental e realizar escovações com pasta com flúor. 5. As escovas devem ser individuais e trocadas com frequência. Siga as dicas e tenha muita saúde! Olá, eu sou a doutora Letícia Mulichi, pediatra. Espero você todo sábado de 1 às 2 no programa Sua Saúde. Voltamos a apresentar Sua Saúde. E o Sua Saúde de hoje está recebendo o Dr. Isaac Tenório. O Dr. Isaac, que é professor universitário, administrador de empresas, médico, alergista e radiologista e pesquisador. Um grande currículo, não, doutor? Queria que o senhor falasse um pouco de cada um deles e esse seu perfil médico. Gláucia, boa tarde a todos. Gláucia, esse perfil, essa vontade de ser médico, isso vem desde pequeno, né? Isso foi uma decisão para mim muito simples, porque eu não precisei decidir. A coisa já vinha no meu íntimo, não é? Já fluiu. Eu lembro que aos 7 anos eu já sabia que ia ser médico. Eu só fiz vestibular para medicina, né? Fiz 2 vestibulares na Universidade Federal de Alagoas e na Federal de Pernambuco. Eu sou natural de Alagoas,
passei, preferi ficar em Alagoas, que afinal de contas estava minha família lá. E foi uma trajetória das necessidades, né, do perfil de cada um. No início, eu queria ser médico. A vontade de querer servir, de querer ajudar as pessoas, de reduzir a dor das pessoas, não curar. Né? Acho que a cura, muitas vezes, ela não está ao alcance do médico, mas reduzir a dor, dar uma palavra de carinho, dar uma palavra de apoio, isso é importante. E com certeza a gente vai tratar desse assunto da questão do atendimento humanizado, né? Porque a pessoa vem com uma necessidade não só de querer a cura, o alívio da sua dor, mas também ela quer ser ouvida, ela quer receber uma palavra de apoio. Na maioria das vezes, se você der a atenção que a pessoa precisa valorizar a queixa do paciente, você já vai ter boa parte do diagnóstico, né? Eu tenho um professor que ele falava o seguinte: escute o paciente, ele vai te dizer qual o diagnóstico dele. Não é? Não que você vai chegar lá e perguntar, o que é que você tem? Mas você vai chegar e ele vai poder te dizer, olha, eu sinto assim, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de barriga, eu tenho febre. Né? E a maioria das doenças, elas se entrelaçam. Né? Se você pensar numa dengue, você vai ter dor de cabeça, febre, né? Dor no corpo. Se você pensar numa meningite, tem dor de cabeça, febre, dor no corpo. Então, cabe ao médico, no seu feeling, na sua sensibilidade, fazer esse diagnóstico. Saber qual a diferença de uma febre de uma meningite para uma febre da dengue. E isso daí é que faz a diferença. E isso faz no escutar, nesse alívio da dor, no pegar na mão, né? No sentar ao lado. Né? Nenhum médico é Deus, ele é um ser que está ali para servir, para escutar a pessoa. Isso que é o principal fonte do saber médico. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais das especialidades, radiologia primeiramente. Na verdade, a gente fez primeiro clínica médica, né, medicina interna. Ao formar, eu fiz prova de residência e fui para Brasília, passei um ano fazendo residência na Fundação Hospitalar de Brasília em clínica geral. Pronto-socorro, atendimento, consultório, doença infecciosa, de tudo um pouco. E acabando isso, né, mesmo no intermeio disso, a gente foi para Goiânia, fiz outra prova de residência, passei mais 3 anos na Fundação José Norman, no Instituto Goiano de Radiologia. Com esse título, a gente decidiu, né, recebi o convite aqui do Dr. Carlos e vim conhecer Balsas, gostei e vim para Balsas. Estamos aqui nos últimos 12 ou 13 anos e logo veio o título e eu pude realmente assumir a Clínica São Carlos como radiologista responsável e assumindo a radiologia de todo o município, do Hospital Balsas Urgente, do Hospital São José, nas necessidades e nas pontuações que aqui existiam. A gente chegando aqui, não tínhamos o Doppler, não tínhamos ultrassonografia 3D, não tínhamos nada disso, mas isso foi angariado, isso foi comprado no decorrer desses anos, né? Tomografia multicelular. Até porque a tecnologia está junto com a questão do conhecimento, tem que sempre se atualizar, né? Tanto a parte tecnológica quanto a parte humana também, não é isso? Exatamente. A gente se encantou com a possibilidade de uma clínica pequena já ter, naquela época, 13 anos atrás, tomografia, mamografia, raio-x e ultrassom, na época simples, sem Doppler, que depois a gente foi trocando e foi evoluindo esses equipamentos. A segunda especialização que a gente fez, e essa questão da pesquisa, que eu sempre gostei, né? Mesmo na época da faculdade, eu participava de pesquisa em genética, em pesquisa no laboratório de virologia, pesquisa com a Wuchereria bancroft, que causa querelefantíase, tudo isso a gente desenvolveu na época de estudante. Na realidade, no final do primeiro ano, a gente apresentou o primeiro trabalho científico e ganhou o primeiro prêmio científico com um estudo de anatomia descrevendo a tabaqueira anatômica. A tabaqueira anatômica é esse espacinho aqui que fica entre esses dois tendões que antigamente se usava para cheirar rapel, né? A gente descreveu esse espaço, quais são as relações, como fazer um bloqueio anestésico. Isso a gente ganhou o primeiro prêmio da nossa vida.
Aí o que aconteceu? Quando acontece uma desgraça, vamos dizer, a palavra é essa, a gente sofreu a perda de um filho, eu perdi meu primeiro filho. E isso, com o nascimento do segundo e do terceiro filho, também com o mesmo problema, que é a alergia alimentar, e diante da necessidade que a gente não tinha especialista na região, não tinha especialista em Imperatriz nem em São Luís com capacidade para fazer esse acompanhamento, houve a necessidade da gente se embrenhar nessa lei. Então a gente fez um pedido ao professor Aderval Sabrá, que hoje é o meu mestre, onde a gente acompanha e faz isso tudo juntos, né? Então nesses últimos 5, 6 anos, na realidade agora, nós vamos acompanhando. Eu sou fellow do serviço, acompanho o serviço de alergia alimentar do professor e da Sociedade Brasileira de Alergia Alimentar, e fiz a especialização na Unigran Rio também com esse professor, né? Professor renomado no mundo todo, uma pessoa fantástica, que tem um conhecimento fenomenal sobre saúde. Ele é membro da Academia Brasileira de Medicina, professor de Harvard, professor da Universidade de Washington. E existe um vácuo de conhecimento, existe ainda, na alergia. O mundo conhece a alergia mediada por anticorpo, chamado IgE, que é o que a América, os Estados Unidos, pesquisa, né? Então, a gente impor ao mundo uma nova realidade de uma alergia mista, de um grande centro, né? Vindo do Maranhão para o mundo é uma coisa mais difícil. Mas nesses 30 anos de trabalho do professor, né, nesses 6 anos de nosso trabalho, nós conseguimos impor essa nova linha de conhecimento, que é da alergia mista, da alergia não IgE, né? E existe um quarto ramo aí que não foi descrito, que nós ainda não temos como no Brasil a gente fazer esse levantamento, que são das citocinas. Nós temos um trabalho que nós fizemos esse levantamento na Universidade de Washington, mas aqui no Brasil a gente não tem como. E com toda essa guerra do terrorismo e tal, a dificuldade de enviar o sangue dos brasileiros, esse material biológico, ele não pode entrar mais nos Estados Unidos. Aí eu queria fazer um rápido intervalo, porque sobre alergia e intolerância, que muitas pessoas têm dúvida, nós vamos falar no próximo intervalo. O senhor vai continuar aqui conosco. O Sua Saúde volta já. Estamos apresentando Sua Saúde. Ótica Real, especializada em todos os tipos de óculos, lentes e armações. Na Ótica Real tem ambiente amplo e confortável. Aqui você encontra vários modelos e estilos de relógios das melhores marcas e que combinam com você. Parcelamos em 10 vezes no cartão. Temos laboratório próprio para poder atender com mais precisão, segurança e rapidez. Fazemos seus óculos de grau em até 1 hora e ainda facilitamos sua consulta de vista. Ótica Real, atendimento especializado e qualidade em tudo que faz. Programa A Sua Saúde é um oferecimento de Clínica Vitalis. A melhor estrutura em fisioterapia e pilates você encontra aqui. Cuide do seu bem-estar na Clínica Vitalis. A fisioterapeuta doutora Jaciele Souza espera por você. Rua Antônio Jacobina, número 14, Centro. Telefone 3541-2316. Consultório Pediátrico Doutora Letícia Mulichi, para que seu filho tenha um desenvolvimento mais saudável do nascimento até a adolescência. Cuide de quem você ama. Pediatra Doutora Letícia Mulichi, Praça Presidente Roosevelt, número 80, Centro. Telefone 3541-3766. Em Balsas você encontra o melhor diagnóstico e tratamento na Clínica São Carlos. Lá você vai encontrar o Dr. Isaac Tenório, especialista em radiologia e alergia alimentar.
seus filhos e sua família em boas mãos. Rua Coelho Neto, número 567, Centro. Telefone 3541-2975. Os olhares são diferentes. As cores são diferentes. As necessidades são diferentes. O cuidado é especial. IOB Oftalmologia. Olá, eu sou a doutora Letícia Mulisch, pediatra, e a dica de hoje é sobre a amamentação. Para que seu filho consiga ser bem amamentado, procure um ambiente tranquilo, sem muito barulho, e deixe mamar em livre demanda. Uma boa mamada é aquela que acontece mais ou menos em 40 minutos, sendo que a gente orienta a dividir 20 minutos em cada seio. E para que seu bebê durma melhor tranquilo à noite, melhor que você dê um banho no fim do dia, porque geralmente depois do banho esses bebês relaxam e têm um sono mais tranquilo. Então isso fica mais fácil para que você consiga ficar acordando durante o dia para amamentar. E a gente pede que a amamentação seja realizada a cada mais ou menos de 2 horas e meia a 3 horas. A boca é uma porta de entrada para várias doenças, mas há muitas formas de prevenir o organismo contra os vilões invisíveis. O brasileiro ainda não tem a cultura de visitar o dentista de maneira preventiva e, na maioria das vezes, só procuram os profissionais nos momentos de urgência. Porém, o sorriso perfeito é o cartão de visitas e os dentes saudáveis vão além da estética. O fio dental é indispensável, pois os dentes possuem 5 faces e algumas delas não são alcançadas pelas escovas. Não esquecer de escovar sempre a língua ou utilizar limpadores de língua para remover a saburra, que são os restos de alimentos e células que deixam a língua com aspecto esbranquiçado ou amarelado. Dica 3. Evite alimentos e bebidas com corantes que possam manchar os dentes e as restaurações de resina. Evite ingerir refrigerantes e bebidas ácidas, assim como chupar frutas cítricas com muita frequência. Elas podem causar erosões dentárias e sensibilidade excessiva. E a nossa última dica: previna problemas odontológicos visitando o seu dentista a cada 6 meses. Siga as dicas e tenha muita saúde! Estamos de volta com o programa Sua Saúde e o Dr. Isaac Tenório vai estar falou já sobre a sua vida, sobre a sua profissão e falar sobre alergia. Alergia e intolerância. A dúvida é muito grande entre as pessoas. Qual seria, rapidamente dizendo, a diferença de alergia e intolerância, doutor? Então, alergia e intolerância. Alergia a um alimento é um processo imunológico mediado por anticorpos e células. Então, assim, eu tenho alergia a camarão. Comi camarão, fiquei vermelho, coçando, tal. É a forma mais conhecida de alergia, né? Da apresentação da alergia. A intolerância é a incapacidade do organismo em fazer a digestão de um determinado alimento, certo? É incapacidade genética ou uma incapacidade induzida por algum processo que ele tenha vivido. Por exemplo, uma pessoa que teve uma diarreia muito intensa, ele vai perder a capacidade de fazer a digestão da maioria dos alimentos temporariamente. Posteriormente, ele vai readquirir essa capacidade, né? Ele vai redesenvolver todo o tecido que foi perdido, todas as ondas, né, intestinais existentes, e ele vai poder fazer a digestão de todos os alimentos com muita facilidade. Mas naquele período pós-diarreico ele tem uma intolerância temporária. Então essa é a diferença. Eu poderia dizer que a alergia ela é curável e tratável e a intolerância não? Ou ela é tratável só a intolerância? Ou para a gente poder esclarecer Isso. bem. A intolerância, ela, dependendo da causa, ela é tratável, não é? É isso que eu falei. Uma intolerância temporária,
você curou o processo infeccioso diarreico, você vai, depois de um período, você vai voltar a desenvolver normal a sua coisa. Então ela curou, né, porque não foi uma coisa genética. Agora, uma intolerância genética, como a intolerância à lactose, que é a mais famosa de todas elas, ela realmente tem o tratamento. Por quê? É a deficiência de uma enzima. Enzima é uma proteína, é uma pequena peça que vai lá e vai quebrar a lactose, que é um açúcar, diga-se de passagem, é um açúcar, não se faz alergia a açúcar. Pega-se essa lactose, quebra e faz a digestão, então você não consegue fazer a digestão disso. E nisso, nós brasileiros somos como boa parte da América Latina, em torno de 55% da população. Então nós somos mais intolerantes à lactose do que tolerantes à lactose. Qual seria o motivo disso? Porque até um tempo atrás não era identificado, ou muita gente fala, é moda agora ter intolerância à lactose, ou os casos realmente estão agora sendo estudados, diagnosticados? Agora o conhecimento veio à tona, não é? Então sempre que a gente tem algum conhecimento que aflora, não é que ele vira moda, passa-se a poder fazer o diagnóstico, não é? Então, e isso daí, o conhecimento sobre a intolerância, a classificação dela, a possibilidade de fazer o levantamento ou pelo sangue, ou pela questão do hidrogênio, ou o estudo genético, como é feito, tudo isso aí a gente pode fazer aqui, ele traz o diagnóstico definitivo. Você é intolerante, você não é intolerante. Ponto. Porque todos nós, Glaucia, todos os seres humanos são tolerantes à lactose até 2 anos de idade. Então, o primeiro paradigma que a gente vai quebrar hoje, a primeira dificuldade que a gente vai quebrar hoje é isso. Todos somos tolerantes até 2 anos. Geneticamente, nós somos mamíferos. Nós mamamos no seio das nossas mães. E no leite da mamãe, o açúcar é a lactose. Então, o ser humano, para sobreviver, ele tem que ser tolerante. Mas ele tem que ser tolerante até 2 anos, que é quando acaba a amamentação. A amamentação ela é orientada pela Organização Mundial de Saúde até 2 anos, não é à toa. Ela é orientada, por quê? Depois desse período, você vai perdendo gradualmente a capacidade de fazer a digestão da lactose. Foram várias gerações, assim que o homem pegou a vaquinha, levou para criar em casa, que não só matou, ele via que o bezerro mamava e ele estava com fome, só dava comida para o menino dele. O que é que ele fazia? Ele pegava o leite da vaca e dava para a criança ia morrer de diarreia. Era uma atrás da outra, diarreia, diarreia, diarreia. Até que houve uma mutação genética, uma mudança no DNA que permitiu. Então isso aconteceu mais no norte da Europa. Então permitiu-se tomar leite. E lá a capacidade de tolerância ela varia entre 80% e 90% da população, dependendo da população atingida. Então isso já explicou por que o brasileiro, por conta dessa miscigenação, tem 50%. Veio o português, veio o holandês, veio o francês, veio o inglês. Todo mundo veio colonizar o Brasil, na realidade. Não foi só o português. A coroa portuguesa estava aqui, mas junto veio toda a corte. Então, essas pessoas vieram, miscigenaram com os negros e com os índios, dando o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro é uma mistura. E como essa mistura, né, por sorte, né, uma grande sorte, nós conseguimos ainda ser tolerantes a 55% da população. Normalmente, os meus pacientes adultos, é mais fácil fazer um diagnóstico de intolerância pela questão natural dele, ele é intolerante, não é? E do que a criança, que a criança ela vem com essa capacidade de digestão. Normalmente a criança ela vem alérgica e o adulto com a maior possibilidade de intolerante, porque quanto maior a idade do paciente, maior a intolerância, porque naturalmente
nós vamos envelhecendo e nós vamos atrofiando, não é? A gente começa a ter ruga, onde não tinha o colágeno já não é o mesmo, não é? A musculatura, a gente perde musculatura, então a gente perde musculatura intestinal e perde a capacidade de digestão. Então o idoso, com a grande proporção dele, ele é intolerante à lactose. Ele é incapaz de digerir a lactose. Ele digere muito mais fácil o açúcar vindo do amido, porque é dado pelo pâncreas. Não precisa de uma ação intestinal. Eu posso ter acesso a esses tratamentos modernos de ponta aqui em Balsas? Eu posso ser diagnosticado e ser tratado aqui em Balsas? Com certeza, Gláucia. Isso daí não existe a menor dúvida. Aqui em Balsas nós temos a capacidade de fazer esse tratamento e fazer este acompanhamento como nos melhores lugares do mundo, não é? Eu falo que nessa parte a gente está, de certa forma, até mais avançado do que muitas capitais brasileiras. Porque toda essa estrutura a gente conseguiu montar aqui. A gente trouxe o conhecimento, né, do Rio de Janeiro, onde a gente faz parte do grupo de pesquisa, e instalou aqui. Então, por exemplo, existe um erro muito comum nos laboratórios do Brasil ao fazer o teste de tolerância à lactose. Aqui em Balsas esse teste foi corrigido na primeira semana. Quando eu fiz o primeiro teste, eu chamei os laboratórios, fazer uma reunião com vocês. E orientamos como deveria ser feitos os exames, porque nós recebemos exames, muitas vezes, executados de forma errada, vindo de outras cidades. E que traz esse prejuízo no tratamento, no próprio diagnóstico correto da doença, não é isso? Isso. Se não diagnosticado corretamente, você vai ter uma leva muito grande de intolerantes ou todo mundo vai ser tolerante. Então, o diagnóstico tem que ser bem feito. O exame laboratorial, a gente precisa confiar no laboratório. E isso a gente confia aqui, né? Isso a gente sabe que pode ser bem feito. Desmistificar isso, que as pessoas vão para outros estados, procuram outros centros e você tendo aqui, com menos custo de passagem, hospedagem, você encontra uma tecnologia de ponta melhor do que outros estados, não é isso? Com certeza. Isso a gente consegue aqui. Eu falo que a gente tem outros consultórios, eu atendo também em Aracaju, em Sergipe, e tenho um consultório no Rio. Que o nosso tema hoje é intolerância, então tem tratamento, Gláucia. A intolerância a gente trata da seguinte forma, com dieta. Outra forma simples é a gente dar a enzima que falta para a pessoa. Cada caso é um caso, a gente tem que conversar, cada pessoa tem os seus sintomas. Doutor Isaac, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e com certeza o pessoal aí de casa já ficou sabendo que a alergia e intolerância não tem nada a ver. Meus agradecimentos, queria que o senhor agradecesse ao público também e com certeza a gente vai retornar aqui com outros assuntos e o próximo programa vai falar sobre radiologia. Obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer, Gláucia, estar com você também. Estamos disponibilizando o nosso número de WhatsApp que aparece aí na tela. Você manda essa mensagem para a gente entrega para o Dr. Isaac e com certeza ele vai estar respondendo aqui no Sua Saúde. Sua Saúde vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos e até mais. Ótica Real, especializada em todos os tipos de óculos, lentes e armações. Na Ótica Real tem ambiente amplo e confortável. Aqui você encontra vários modelos e estilos de relógios das melhores marcas e que combinam com você. Parcelamos em 10 vezes no cartão. Temos laboratório próprio para poder atender com mais precisão, segurança e rapidez. Fazemos seus óculos de grau em até 1 hora e ainda facilitamos sua consulta de vista. Ótica Real, atendimento especializado e qualidade em tudo que faz. Programa A Sua Saúde é um oferecimento de
Clínica Vitalis, a melhor estrutura em fisioterapia e pilates você encontra aqui. Cuide do seu bem-estar na Clínica Vitalis. A fisioterapeuta doutora Jaciele Souza espera por você. Rua Antônio Jacobina, número 14, Centro. Telefone 3541-2316. Consultório Pediátrico doutora Letícia Mulichi. Para que seu filho tenha um desenvolvimento mais saudável do nascimento até a adolescência. Cuide de quem você ama. Pediatra doutora Letícia Mulichi. Praça Presidente Roosevelt, número 80, Centro. Telefone 3541-3766. Em Balsas você encontra o melhor diagnóstico e tratamento na Clínica São Carlos. Lá você vai encontrar o doutor Isaac Tenório, especialista em radiologia e alergia alimentar. Seus filhos e sua família em boas mãos. Rua Coelho Neto, número 567, Centro. Telefone 3541-2975. Os olhares são diferentes. As cores são diferentes. As necessidades são diferentes. O cuidado é especial. IOB Oftalmologia.